Nesta manhã, essa família se encontra lá no livro do Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. O que aconteceu nessa família e que similaridade tem com a nossa vida, né? João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Glória a Deus. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para essa boda, para esse casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, ou 74 a 100 litros de água. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: agora tirai e levai ao mestre-sala. E o levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam que os empregados tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai, o primeiro milagre que o Senhor realizou, ele tem muitos significados, mas um deles, ó Pai, é que o Senhor ama a família, o Senhor quer estruturar a família, o Senhor tem um amor especial pela família. Quando no Éden o Senhor criou Adão e Eva, para que eles pudessem, Senhor, a partir dali, fecundar as famílias da terra, que eles pudessem ser uma família referência, Senhor, uma referência para esse mundo. Mas aquela família, ela entrou em colapso, aquela família pecou, e o Senhor continuou procurando famílias. Um dia o Senhor chamou a família de Noé e disse: Noé, eu quero que você continue apregoando o Evangelho, eu vou criar uma arca para que todos possam ser salvos. A família de Noé foi salva. O Senhor continuou salvando a família em meio ao pecado da humanidade. O Senhor continuou chamou Abraão e disse: eu quero fazer de você, a partir de você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor ainda continua chamando nos dias de hoje famílias para serem representatividade nessa terra, famílias para serem um exemplo, famílias para que o Evangelho continue sendo anunciado. Família, o Senhor amou tanto aquela família chamada Marta, Lázaro e Maria. O Senhor tinha um prazer enorme de estar naquela casa. E em nome de Jesus, ó Pai, hoje temos aqui muitas casas, muitos lares, mas em especial falaremos para as famílias. E o Senhor, da mesma maneira que se achegava ali todas as vezes que passava em Betânia, o Senhor tem o mesmo desejo de adentrar em cada família e ali fazer morada para todos sempre. Nesta família aqui, nesse casamento, o Senhor foi convidado. E o Senhor só vai estar quando houver o convite perfeito. E que nesta manhã, aqueles que não convidaram o Senhor para estar presente, que hoje seja amanhã de convite, que hoje seja amanhã de novidade de vida, que hoje seja amanhã onde o Senhor transborde as tuas mais ricas bênçãos e sobretudo a salvação no meio da família, de cada família, e principalmente nessa igreja, nessa família chamada Novo Tempo. Nos ajuda, nos orienta, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos da fé, para que nós possamos ouvir, aprender, receber, e em nome de Jesus exalar essa mensagem, pregar essa mensagem aonde foi colocada aqui no testemunho do Mauro e da Selma, quantas pessoas têm necessitado de uma palavra e de uma oração, mas eles precisam olhar no nosso semblante e perceber, tem algo diferente vindo da tua parte, e nós possamos dizer: é da parte de Deus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. E em nome de Jesus, que a sua vida e a sua casa nesta manhã seja alcançada pelo poder dessa palavra. Amém. Amém. Podemos assentar, igreja. Amém. Eu tenho uma certeza que o título dessa mensagem dessa manhã é o desejo de todas as pessoas. Uma vida, uma família feliz. É o desejo de todos. Sim ou não? Todos
né, desejam ter uma família feliz. E eu pergunto já, como anda, já que nós vamos falar de uma família, para que você possa continuar refletindo nessa manhã, como anda a sua família? A sua família é uma família feliz? Talvez você possa dizer, ela tem tido momentos de felicidade. Será que você consegue compreender realmente, às vezes, o que é essa felicidade? A felicidade que Deus espera que esteja dentro do lar? Como anda a sua família? Às vezes nós queremos uma família feliz, mas essa pergunta que eu acabei de trazer para você, dificilmente você faz para aqueles que fazem parte do âmbito da sua família. Raramente eu tenho certeza que muitos falam assim, você está feliz, esposa? Você está feliz comigo? Mas nós queremos uma família feliz, certo? E a Bíblia diz que nós, quando casamos, nos tornamos um. Mas nós queremos, mas não fazemos habitualmente essa pergunta, não trazemos para o seio da família essa pergunta. O que nós, a resposta que nós queremos para a transformação desta vida e a vida eterna, não estão nas respostas, estão nas perguntas. E se você perguntar constantemente, você está feliz, esposa? Você está feliz, esposo? Nós vamos encontrar realmente a resposta para as nossas vidas. Eu quero dizer que a família é o nosso maior tesouro aqui na terra. Sim ou não? O nosso maior tesouro. É o lugar onde Deus nos plantou para que nós pudéssemos ser pessoas transformadas. Eu digo que não é na igreja. A igreja é o lugar do exercício para o mundo, o lugar ideal, a nossa primeira igreja, o primeiro lugar da transformação é dentro da nossa própria casa. Mas eu quero dizer que a família, ela é o palco onde acontecem as maiores desgraças da humanidade. As maiores dores do mundo estão instaladas dentro da família, dentro desse palco, desse cenário chamado família. Os dramas, os maiores dramas, as maiores tragédias, as maiores dores, elas estão dentro da família. Mas é dentro da família também que nós colhemos as nossas maiores vitórias. É também na família, nós vamos mostrar para você entender, é na família onde nós somos fortalecidos. É na família onde nós nos tornamos um verdadeiro time, nós fortalecemos e dizemos, nós vamos ganhar e vamos vencer esse mundo. É na família. Enquanto a família, para algumas pessoas que estão aqui, ela é o verdadeiro céu. Para outras, a família é o inferno. A família é o lugar onde elas querem sair desesperadamente, porque não aguentam mais aquele lugar. Pergunto para você nesta manhã, você ainda não vai responder, só vai se responder. A sua família é um pedaço do céu ou é um pedaço do inferno? É um pedaço do céu ou é um pedaço do inferno? Aquele casamento, ele durava 7 dias. Todo mundo, muitos já sabem disso. Por que 7 dias? E aí meditando, 7 dias é o número 7, é o número da perfeição. Então quando Jesus dentro desse casamento está mostrando para cada um de nós, então ou seja, durante 7, perfeição significa os anos de convívio do casamento. 7 é o número do casamento, é o número perfeito, é o número da perfeição. Então 7 é o número da história de um casamento. É um número, Jesus estava ali durante 7 dias, dizendo assim, vocês vão viver felizes para todo sempre. Eu acredito nesse todo sempre no sentido que se você for feliz aqui na terra, essa extensão diante de Deus, ela vai te levar para a eternidade. Eu acredito no para todo sempre existe. Muitas pessoas acham que é conto de fada, ele existe, está dentro da palavra de Deus. Então esses 7 representam essa vida relacional, matrimonial, conjugal, daquela família que convidou Jesus. E com certeza eu não sei em que dia do casamento o problema aconteceu, mas ele aconteceu. Eu sei que pode ser que não foi no primeiro dia, não pode ter sido no primeiro ano, no segundo, mas Jesus estava lá, participando da festa, vendo toda aquela alegria daquela família, e aí passou 1 ano, 2 anos, Jesus está presente, mas chegou um determinado momento, que Jesus estava sendo convidado, ele era o convidado, mas ele até então não havia uma necessidade específica de trabalhar. Mas chegou o momento que Jesus foi, tem alguma coisa acontecendo aqui em casa, que nós não podemos resolver.
tem um problema na nossa casa que nós não podemos mais resolver. Primeiro ponto que essa família nos mostra é que Jesus precisa estar na família, amém? Amém? Então eu quero crer, e já creio que a maioria das pessoas e aqueles que estão nos convidando, Jesus já está presente na sua casa, amém? Isso é fato, isso é fato. E aí você pergunta, isso é o suficiente para não ocorrer problemas? Não, Jesus estava presente, mas diz o texto que de repente, do nada, subitamente, como acontece em toda a família, a dificuldade surgiu. O problema levantou, o problema surgiu. E isso acontece, eu quero que você entenda, em toda a casa. Esse é o primeiro milagre de Jesus. Ele está mostrando, isso vai acontecer, porque nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Mas isso aqui também é para mostrar, sem a minha presença, você não vai ter êxito nesse casamento. Sem a minha presença você não vai ter êxito nem na estruturação de uma família feliz. Jesus chegou, estava presente e Ele salvou aquela família. Ele salvou aquela família da vergonha. Ele salvou aquela família, eu posso dizer, do inferno. Ele salvou aquela família com a sua presença. Ele salvou aquela família de maior das vergonhas que alguém poderia passar. Algumas pessoas pensam que a maior necessidade da família é dinheiro, sim ou não? É ter dinheiro. Se tiver dinheiro, tudo se resolve, sim ou não? De repente o que você mais pede está em casa. O que nós às vezes, mesmo Jesus estando em casa, às vezes nós queremos mais comunhão com Ele, intimidade com Ele, ou dizemos, Senhor Jesus, melhora aqui meu bolso. Jesus, eu quero esse ano ter um carro zero. Estou errado? Quero uma casa nova, eu quero viajar. Não são esses, às vezes, as nossas petições, não são essas as nossas prioridades, mesmo tendo Jesus em casa ou não? Sim, isso fica notório quando nós encontramos a história de Marta e Maria. Enquanto uma queria ficar aos pés de Jesus, aproveitando a presença, aprendendo, se deleitando, a outra queria simplesmente servir Jesus e ficou incomodada por aquela outra vida. Alguns pensam que o importante de Jesus estar na casa é para trazer dinheiro, é para trazer saúde, é para trazer uma condição de vida melhor, um carro melhor. Se Jesus, tem muitas casas que tem tudo isso, mas não tem Jesus. E eu quero também já dizer para você que essa casa, essa família não tem sentido de ser e existir. E ela já está fadada ao fracasso. E inevitavelmente, ela não terá sucesso. Nenhuma família terá sucesso. Eu aprendi no transcorrer da caminhada da palavra, eu vou dizer algo para você. Para você que é casado, para você que ainda pensa em casar, para você que tem esse sonho. O casamento, sem a presença de Jesus, se não for para a glória de Deus, serve para nada. Se torna o maior estorvo da vida de um homem e de uma mulher. É a maior desgraça. Se não tiver Jesus, o casamento não serve para nada. Meio, talvez estranho a alguns ouvidos, mas se você parar para meditar, você vai perceber que é uma grande verdade. É uma grande verdade. Então o casamento foi feito para a glória de Deus. O casamento foi feito para que houvesse esse testemunho que foi dado hoje aqui, nesta manhã. O casamento foi feito para esse outro testemunho que foi dado aqui, nesta manhã. Então o casamento foi feito, Deus criou o casamento, Deus criou a família, para que nós pudéssemos, no meio da família, glorificar o teu santo nome. Família, só Jesus. Muitas pessoas não sabem disso, e aquela família ainda não sabia. Só Jesus pode satisfazer os desejos da alma humana. Nós às vezes queremos Jesus no casamento, queremos Jesus na nossa família para realizar os nossos desejos, para realizar a nossa vontade. Mas quando Jesus está na família, Ele vem para saciar, para resolver as nossas questões emocionais. Ele vem tratar os nossos traumas, as nossas emoções. Ele vem fazer com que nós possamos realmente reconhecer quem somos e a necessidade que nós temos dEle, amém?
Jesus veio para entrar na família, para dar direção a essa família. Jesus precisa estar na família para dar propósito às famílias. Sem Jesus, família nenhuma tem propósito. Eu encontrei a Estela, a ministra Estela, fui levar o carro, ela estava fazendo unha de uma pessoa, e ali conversando enquanto eu esperava, e aí eu quieto, sentado, aí surgiu uma oportunidade, falando das coisas de Deus. Eu só sei que eu olhei para ela e falei assim: você não é uma pessoa feliz. Ela só participou sim, mas só Jesus pode dar a felicidade que você está procurando. Ela se calou, se constrangeu, e a Estela falou assim: eu estou tentando dizer, cadê ela? Está aí? Você falou que sempre queria dizer isso para ela há 5 anos, e eu cheguei, nem conheci a pessoa e fui direto. Eu digo para você, digo para qualquer pessoa: sem Jesus, ninguém tem realização nessa terra. Sem Jesus, eu quero dizer para você que não vale a pena nem viver. Não vale a pena nem viver. Sem Jesus, não vale a pena nem ter nascido. Não vale a pena nem ter nascido. Sem Jesus, nesta e na eterna vida. E aí você olha, o primeiro ponto, Jesus precisa estar presente. Aí você fala: Jesus está na minha casa. Mas quantas coisas que você passou e passa, e se pergunta: Jesus, por que isso continua? Por que essa tempestade? Por que isso não muda? Por que esse quadro insiste em permanecer? Porque, o segundo ponto, nós precisamos perceber quando a alegria está indo embora. Chegou um determinado momento que Maria olhou, não foi o noivo, não foi a noiva, que olhou e falou assim: nossa alegria está acabando. Por que alegria? Porque o vinho é o símbolo da alegria. Maria, a mãe de Jesus, também não foi Jesus que disse assim, chacoalhou os noivos e falou: vocês não estão vendo? A alegria está acabando, vocês não estão mais felizes um com o outro. Não foi Jesus, e Ele não vai fazer isso. Os noivos deveriam fazer isso, olhar no semblante do outro e perceber: você não é mais a mesma. Quando nós nos casamos, não é mais a mesma, o brilho do seu rosto está acabando. Mas, eu pergunto, muitos veem isso ou não veem? A diferença é que não perguntam ou não se importam com esse quadro. Mas naquela casa, alguém olhou e disse: a alegria está acabando. O que ela fez? Correu para os noivos? Ela correu para Jesus e disse: Jesus, olha, essa festa, esse casamento, essa família está por um triz de acabar. Jesus olha para ela e fala assim: ainda não é chegada a minha hora. Ninguém me perguntou nada. Eu estou na casa, mas sou um mero convidado até então, não chegou a minha hora. Aí Maria fala assim: faz tudo o que ele vos disser. Maria só queria que ele colocasse mais um pouco de vinho. Talvez Jesus, ela sabia que ele ia fazer alguma coisa, mas Jesus falou: ainda não é a minha hora. Mesmo sabendo, mesmo querendo intervir, mesmo enxergando a necessidade da alegria da família, Jesus sabe a hora certa de intervir. Ele não vai intervir quando não houver o desejo, o despertar, de você perceber que antes da família ser de Deus, ela é sua. Ele colocou você como instrumento de responsabilidade para amar e cuidar dessa família. Maria percebeu e não guardou para ela, correu até Jesus e disse: alguma coisa precisa ser feita. E eu digo para você nesta manhã: alguma coisa precisa ser feita nessa sua casa, amém? Nessa sua família. E você vai ser despertado hoje, urgentemente, a perceber aonde a alegria começou a faltar, aonde o vinho começou a acabar, ou se ainda tem vinho. Se ainda tem vinho. Maria, ela estava com os olhos abertos, atenta a tudo que acontecia na família, tudo atenta. Talvez essa Maria é uma sogra, essa Maria é uma mãe, essa Maria é um irmão, não sei quem é Maria, talvez é o pastor, eu não sei quem é Maria, é alguém que está olhando nos olhos e está dizendo: eu estou vendo que não está nada bem aí, e eu preciso fazer alguma coisa. Talvez eu não fale direto com a família, porque dizem que aonde briga de marido e mulher, nem Jesus vai meter a colher, se você não quiser.
Então não sou eu, mas perceber, a mãe percebe, o irmão percebe, o filho percebe, o pastor percebe, a igreja percebe, o mundo inteiro percebe, quando a alegria já foi embora. Não vai fazer nada não, ninguém pediu. Jesus vai agir dessa mesma maneira. Aquela mulher com os olhos abertos não foram até o noivo, ela foi até Jesus e clamou. O que podemos fazer também? Orar, olhar pela igreja e dizer assim: Senhor, abençoa as famílias desse lugar. Mas que cada um precisa estar com os olhos abertos, percebendo aonde o vinho está acabando. A alegria daquela família estava acabando. Mas a Bíblia diz lá em Neemias 8 que a alegria do Senhor é a nossa força para continuar, força para viver, né? Força para encarar a semana. Só quem já sentiu a profunda tristeza, como eu sei o que é. Como é bom ter essa alegria na vida. Alegria com alegria você vai embora. Com alegria você se torna imparável. Com alegria você volta a sonhar, você volta a ter os desejos novamente, de viver, de ser, de existir. Maria percebeu que a alegria estava acabando. E como que você percebe talvez que a alegria está acabando na sua família? Não sei. Talvez quando no começo do casamento vocês faziam tudo junto, andavam de mãos juntas. Eu vi uma historinha, ela aparentemente, mas vai dar para você entender. Quando Deus criou Adão e Eva estavam lá no paraíso, todos felizes, com tudo pronto, maravilhosamente, eles acordavam, o que nós vamos fazer hoje? Né? Adão perguntava para Eva, e Eva falava assim: vamos alimentar os macacos. Aí Eva e Adão saíam todos felizes, iam alimentar os macacos. E aí passava outro dia, vamos fazer outra coisa. A primeira coisa do dia, aí no outro dia, o que nós vamos fazer, Eva? Adão perguntava para Eva: vamos alimentar os macacos? E aí levantava todos os dias feliz, iam alimentar os macacos, fazia outras coisas durante o dia. Isso passou tempo. Até que um dia que Adão levanta todo feliz e fala assim: Eva, vamos alimentar, o que nós vamos fazer hoje? Vamos alimentar os macacos. Os macacos sabem comer banana sozinho, nós estamos perdendo tempo com eles lá, vai procurar outra coisa para fazer. Aí Adão olhou. É uma historinha simples, singela, mas que mostra que não é o que eu faço, é a intenção. Talvez você ainda não percebeu, mas o Espírito Santo é capaz de mostrar para você aonde começou a alegria terminar no meio da família. Alegria, a expectativa do final de semana, aquele almoço que fazia com tanto carinho, hoje é só mais uma comida. Tudo que fazia com aquela alegria, hoje é só, eu faço porque eu tenho que fazer. Aonde foi que isso começou a acontecer? Porque em determinado momento a palavra diz que isso aconteceu. Que vocês nessa manhã possam perceber aonde foi que nós começamos a perder a alegria. Aí diz o texto que Maria buscou a Jesus. As coisas podem começar a mudar, amém? Um segredo para uma família feliz não é quando ela não tem problema. Não é quando ela não tem problema, é quando ela percebe imediatamente o problema e tem sabedoria e pressa para recorrer a Jesus. Guardem isso, é quando ela tem sabedoria e pressa, porque você não pode deixar um problema crescer no meio da família, porque ele vai desestabilizar toda a casa. Então, ou seja, uma lição importante, eu estou percebendo que algo está fora do lugar, que a alegria está acabando. O que fazemos? Com sabedoria e com muita pressa, corremos para pedir ajuda, como disse a nossa irmã ali. Eu preciso de ajuda. Não são os anos de vida matrimonial que trazem maturidade, não são 30, 40 anos que trazem experiência, nada disso. A chance é de haver mais estagnação e muito mais tristeza. Maria, ela percebeu o problema e levou imediatamente a Jesus.
Sua família tem problemas? Só pensa aí. Se tem, talvez seja um problema de ordem espiritual. Como o casal colocou, nós hoje não líamos a Bíblia, mas hoje nós lemos a Bíblia, nós oramos juntos. Nós oramos por nós, mas nós oramos também pelos outros. Ou seja, dá para perceber como está a casa no âmbito espiritual. De repente seja na ordem financeira, que tirou a alegria da sua casa. Talvez seja por uma doença, por um problema na ordem dos filhos. Eu não sei qual é, mas eu sei que toda a família ou teve ou terá problema. Então nós temos uma solução. Corra imediatamente para Jesus. Tenha pressa, não espere, porque quanto mais esperar, mais ele vai crescer. Mais difícil ficará a resolução desse problema. Porque se você não correr logo, você vai ter companhia na sua família. Se você não correr logo, vai chegar mais visitante na sua casa. O medo, a ansiedade, a depressão, a angústia. Aí você vai olhar e falar, mas não somos sozinhos. Não. Você não correu para ajudar? Vai chegando mais gente aqui. Vai chegando. Temor, medo, tristeza, rancor. Tudo vai chegando. Então essas companhias no seio da família são companhias desagradáveis, amém? Que ninguém quer, que ninguém precisa. Precisamos afastar da nossa casa. Jesus é a pessoa certa na hora da crise. Jesus é a pessoa certa para tirar toda a tristeza da sua família, amém? Quem crê, dê um glória a Deus. Amém? Jesus está presente, Ele pode fazer. Só que tem uma coisa. Aí você olha assim, se parássemos por aí, toda a família seria feliz. Quase todas. Porque Jesus está na casa, corre para pedir ajuda de Jesus. Aí você fala, está tudo resolvido. Até aqui? Não. Só que lá no versículo 7, chegou a hora de Jesus agir. Para que aquela tristeza fosse embora. Para que a alegria voltasse. Aí agora é a hora de Jesus. Aí Jesus fala lá no versículo 7, enchei as talhas. Enchei as talhas de água. Aí, agora é a hora, se o milagre vem ou não. Jesus, nós estamos aqui com falta de alegria, com falta de vinho, e o Senhor vem querendo dar água. Eu não preciso de água, não quero água, eu nem gosto muito de água, eu quero é vinho, vinho é melhor, a minha necessidade é vinho, e o Senhor quer me dar água. Aqui é a hora, que é isso, Jesus? Às vezes nós olhamos e pensamos assim, o Senhor está brincando comigo. É nessa hora que talvez venha a dúvida do Tomé, o que é isso? Eu quero resolver, mas não desse jeito, porque nós sempre achamos que sabemos resolver o problema da nossa família. Todo mundo acha que sabe resolver o problema, e quanto mais tentar resolver, menos condições você vai ter. Então, por tentar resolver, você vai perceber, pode questionar a ordem de Jesus. Podem não entender os princípios pelos quais Jesus quer trazer a alegria de volta. Para viver as mudanças necessárias na casa, é preciso deixar de lado o que você acha e o que você sabe. O que você acha e o que você sabe. Mudou alguma coisa aí? Tudo? Porque a esposa sabe como o marido deve se comportar. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe. Todo esposo sabe como a esposa deve se comportar. Sabe ou não sabe? Mas cada um sabe? Sabe. Então, ou seja, nós sabemos como achamos na nossa ótica, como o problema será resolvido na casa. Nós sabemos como o problema será resolvido na família. E ele nunca parte da minha vida. O problema da solução de uma família feliz, para você que está sentado aqui, ou é uma condição financeira melhor, uma casa melhor, um trabalho melhor, ou um esposo, uma esposa melhor, sim ou não? Sim. Todos os problemas seriam resolvidos. Lâmpada, entendimento novo para ela, mais ânimo para ela, mais vigor para ela, tá? Tudo. Aí você vai olhando e fala assim, eu sei a resposta. Só que Deus não vem trabalhar
unilateralidade. Deus tem um propósito para a família. Deus não quer a alegria de um que venha a ser a tristeza de outro. Jesus quer alegria no âmbito da família. Sempre que uma pessoa obedece a Jesus, sua vida é transformada. Sempre que uma pessoa obedece a Jesus, é transformada. Quero ser curado, Jesus. Um homem Naamã, mergulha 7 vezes aí. Não, esse rio é sujo. Como é que eu quero ser curado? O Senhor me manda mergulhar num rio sujo. Olha a ordem de Jesus. Ela vai contra a nossa expectativa de entendimento. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. Se você buscar entender Deus, você nunca vai conseguir compreender. Agora, obedecer sim. Obedecer, quem obedece, não obedece porque entende. Porque se ele obedece porque entende, não tem sentido obedecer. Ele obedece porque ele é servo. Ele obedece porque ele tem que obedecer. Então obedecer não tem a ver com o entendimento, com a minha perspectiva, para o meu bem-prazer. Eu obedeço porque eu tenho que obedecer. É essa a dinâmica de uma vida feliz. Naamã resistiu, mas ele precisava do quê? Da cura. Quando ele obedeceu, ele recebeu. Igreja, a palavra está aí. Não tire vírgula dela. Se você não tirar vírgula, você vai viver o que Deus tem para a sua família, no nome de Jesus Cristo, amém? Porque quando nós começamos a obedecer a Jesus, guardem isso, quando nós começamos a obedecer Jesus, mesmo sem você perceber, a alegria já começa a jorrar. Gotejos de alegria começam a acontecer no meio da família. Toda vez que você obedece, a alegria começa a aparecer na casa. Ah, mas olha, que sorriso é esse? O que é isso? Ah, não me enche não, hein? Senão eu já vou mudar. Não, continua assim. O que aconteceu com você? Não, dá glória a Deus, não pergunta não. É isso aí. Às vezes a alegria, quando começa a aparecer, pode trazer até constrangimento dentro da própria família. Porque nós nos acostumamos muito mais com a tristeza. Nós nos acostumamos com um sorriso. Às vezes nós nos acostumamos a ser recebidos com tristeza, com semblante fechado. Mas não mais com alegria. E quando a alegria vem, ela traz constrangimento. Quando deveria constranger, é a tristeza. Mas isso também é compreensível pelo pecado impregnado em nós. Amém? E aí, mas nós precisamos, a Bíblia em 2 Coríntios 5:7 diz assim: não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Se for viver por vista, muitos casamentos terminariam talvez hoje, nas expectativas. Se eu for olhar pelo que eu estou vendo, não tem jeito. Mas aí, no mesmo versículo 7, Jesus disse assim: enche. Jesus disse para encher o que tem. Ele não disse para encher um pouco, ele disse enche até a boca. Maravilhoso. Jesus podia só mandar encher. Não, eu quero que enche até a boca. Tem um propósito. Tudo que sai da boca de Deus, de Jesus, tem uma lição profunda para que nós possamos entender. Encham até a boca. Eles foram e encheram as talhas. Eles perguntaram, no texto não diz: mas Jesus, para que encher de água? Para quê? Está faltando vinho? Eles perguntaram? Não. O mestre foram lá, encheram as talhas, levaram ao mestre Sala e levaram para os convidados. Quando o mestre Sala, pega a cuia, é cuia aquele nome, devia ser uma cuia, que ele pega a cuia e coloca na taça, aquilo que era água se transforma em vinho. Quando nós obedecemos a Jesus, mesmo sem entender, quando você está na sua dinâmica natural de vida, no seu trabalho, na sua jornada, e você está fazendo as mesmas coisas que você fazia todos os dias, de repente você vai fazer aquela mesma coisa. Quando você pensa, vai ser aquele resultado, quando você jorra, algo novo acontece. O vinho apareceu, a alegria começou, e eu tenho certeza que ele provou uma vez, ele provou 2 vezes, e ele começou a provar, e ele ficou espantado com o que ele provou. Aleluia! Quando ele provou, achando que era uma coisa,
Jesus, a partir da obediência, derramou algo extraordinário na vida daquela família. Quando nós nos dispomos a crer, igreja, a confiar, o milagre acontece. Quando nós cremos, não é só crer, é crer e confiar. O milagre começa a aparecer no meio das famílias, amém? Começa a aparecer. E eu quero dizer que tem milagre para a sua família hoje. Tem milagre para a sua família a partir de hoje. 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 Amém? E aí você olha e fala assim, Jesus interviu no milagre. Versículo 10. Aí, a alegria voltando, mas não acaba não. A alegria começou a voltar, o principal. Porque se a alegria voltasse aí, somente aí, qual o propósito de Jesus? Simplesmente alegrar a família? Trazer benefício para a família? O propósito sempre foi Ele. Tudo é para Ele, nós não temos nada. Nós não somos nada. Nem o casamento é nosso, nada é benefício é nosso. Tudo é para Ele. E aí nós vamos perceber no versículo 10. No versículo 10 ele fala, o mestre Sala diz, por que noivo? Por quê? Você fez diferente? No fundo, é como se ele fosse ele é um mestre Sala, ou seja, ele participou de muitas famílias, de muitos casamentos. No fundo ele está dizendo, eu participei de muitas famílias, de muitas igrejas, de muitos lugares. Eu vi muitas famílias sendo, muitos casamentos. E eu nunca vi o que aconteceu na sua casa. Ele está dizendo, eu nunca vi, porque todo mundo oferece o bom primeiro e o inferior depois. Ele está dizendo que nós também somos assim. No começo todo mundo oferece o bom e depois só tem o ruim para oferecer. O que espantou aquele convidado, ele está dizendo, você fez o contrário. Você ofereceu o ruim primeiro e guardou o bom para depois. Louvado seja Deus, que não importa o começo dos anos, do meu casamento, do seu casamento, da sua família, o que importa sempre é o final delas. O que importa é o que Jesus vai fazer no final dela. O que importa é que se você crer, alguém como o testemunho que foi dado aqui nesse altar, vai olhar e vai fazer com que outras pessoas que conheceram a sua história de vida, que conheceram a sua família antes, e vai olhar e vai dizer assim, essa é a sua família? Sua família subsistiu? Sua família está vencendo? Sua família deu a volta por cima? Sua família era uma vergonha, uma derrota? Sua família, essa é a sua família? Que eu vejo alegria agora? Seus filhos, sua casa, o ambiente mudou? É esse ambiente que eu estou presente, tudo mudou? A alegria voltou para essa casa? Sim, é esta casa. Aonde você pode olhar e falar assim, esse foi o milagre, o maior milagre que Jesus restaurou em nossa vida. Jesus fez isso. O melhor para a sua família, não sou eu que digo, é o próprio Jesus que diz, ainda não foi vivido. Nós sempre achamos que o melhor dos tempos foi o ontem, o melhor do tempo foi o que nós vivemos, mas a Bíblia diz que o melhor tempo nós ainda não experimentamos diante de Deus. Se nós não experimentamos o melhor de Deus em todas as coisas, principalmente no âmbito da família, o melhor de Deus para a sua família está apenas começando. O melhor de Deus para a sua família está apenas começando. E sabe por que eu digo isso? Não é porque não falta problema, é justamente porque o problema aconteceu. É justamente porque o vinho começou a faltar. É justamente porque você olha e fala assim, eu não tenho condições de cuidar da minha família, eu vou entregá-la aos pés da cruz. Justamente a alegria está voltando nesta igreja, porque você olha e sabe, cada um que está aqui, que eu sei como pastor, que não tem condições de conduzir a própria casa, que não tem estrutura, que tentou fazer do seu próprio jeito, que tentou fazer da sua maneira. Deus foi lá, destruiu tudo, passou o vento, derrubou tudo, e agora está dizendo assim, ó, sou eu diz o Senhor, que vou fazer tudo novo de novo, nesta família e nesta igreja. Sou eu.
Não, não porque eu não sabia, não porque eu não via, mas porque agora eu posso dizer, através do Espírito Santo. E agora você também pode receber, porque não receberia também antes, e nem entenderia. Ai, que saudade de lua de mel, que você nem sabe o que é o verdadeiro mel. É o verdadeiro mel. A alegria do Senhor está por invadir a sua vida familiar, em nome de Jesus. Receba isso. É a palavra de Deus, alegria. Alegria. É a palavra do céu para a sua vida. Quando Jesus literalmente reina da família, o lar é feliz. O lar é feliz. Ele tem problema, mas ele é feliz. Não dá para viver sem problema. Senão também não precisa de Jesus. Tem problema, mas ele é feliz. Para a glória de Deus. Amém? Quando Jesus intervém. Mas infelizmente, muitas famílias, muitos casamentos, isso é estatística também. Muitos casamentos, muitos casais estão juntos somente pelos filhos. Muitos casais moram juntos, até dormem na mesma cama, mas estão vazios com falta de amor, com falta de alegria. Moram junto, dormem junto, comem junto, mas não tem um propósito de existir. Tem muitos casais que estão unidos, só nas fotos do Instagram. Só nas fotos. É a única maneira de você ver uma família, nas fotos do Instagram. Muitas famílias unidas. Mas quando Jesus intervém, o amor é restaurado e a alegria toma conta do ambiente. Toma conta do ambiente. Ela toma conta do ambiente, eu quero dizer para você também, a ponto de trazer até inveja. Tem um homem chamado o Jairo, a filha dele morreu. Aí Jesus vai no caminho daquela família, restaura aquela família. Mas quando Jesus entrou no quarto justamente com quem? Os discípulos, alguns dos discípulos que criam, que era próximo, e chamou quem? Vizinhança, amigo, parente. Chamou parente? Chamou só a família. O pai, a mãe, fica aqui comigo no quarto. Jesus interviu, aquela menina voltou a viver. Quando ela voltou a viver, o que aconteceu naquele quarto naquela hora? Alegria. A alegria voltou, aquele choro de alegria. A melhor coisa que tem é chorar de alegria. É aquela alegria que você não contém, que você começa um misto, chorar de alegria. Aquele pai chorou de alegria, aquela mãe chorou de alegria. Jesus chorou de alegria, os discípulos choraram de alegria. Não tem como alguém que estivesse naquele ambiente chorar de alegria. Porém, as pessoas que estavam lá fora falaram o quê? Impossível. Essa menina não reviveu, está morta. Não está viva, está morta. O ambiente, a alegria, ela é tão, posso dizer que é algo tão raro. Ela é tão raro que muitas pessoas nem acreditam e querem e não querem essa alegria na sua vida. Nós vimos, você deve ter visto essa reportagem. Um amiguinho de 14 anos, matou a menina, a colega dele da escola. A resposta dele foi, porque ela tinha uma alegria que ele não tinha. 14 anos de idade. Ele matou a amiga da escola, porque ela chegava todo dia feliz. Ele usou essa palavra, ela tinha uma alegria que eu não tinha. Para você ver o que a falta de alegria é capaz de fazer, que está fazendo nesse mundo. Você passa drogados, viciados, prostitutos, alcoólatras, drogados, tudo. Eles estão buscando essa alegria. Eles estão em busca dessa alegria. Alguns vão morrer na tristeza, mas alguns vão procurar alegria. E vão procurar esse lugar, vai procurar a sua vida. Eles vão precisar olhar para a sua alegria. A alegria que tem na sua família. A alegria que tem na sua família. Para contagiar outras famílias no nome de Jesus, amém? A alegria havia voltado para a casa de Jairo, causou até espanto. Talvez quando a alegria voltou na sua casa, trouxe espanto. Meu Deus, é você? Sim. Quando a alegria volta, causa espanto a todos os que estão à sua volta.
porque eles não esperavam esse milagre. Mas a alegria, tem alegria para todo mundo aqui nesta manhã, amém? Tem alegria para toda a casa, amém, Cícero? Toda alegria. Mas aqui tem algo, estamos terminando. Jesus entrou naquele casamento, curou as dores, Jesus curou a tristeza daquela família. Mas quando Ele tira a tristeza, isso é possível quando você encontra nele o perdão e o verdadeiro amor. Quando você encontra o perdão e o verdadeiro amor, você vai demonstrar isso através da alegria no semblante. É um tempo de alegria para as nossas vidas, amém, igreja? Tempo de alegria. Eu quero dizer para você que Jesus entrou em 12 casas, assim, registrada biblicamente. Ele entrou em mais, mas existem 12 casas que Jesus entrou. E cada casa que Jesus entrou tem muitos significados. Algumas ele entrou para ser condenado. Na casa de Caifás, ele entrou na casa de Pilatos para ser condenado, para ser julgado. Da mesma maneira, Jesus também vai entrar em muitas casas para cumprimento da palavra. 12 é o número da universalidade. Ele vai entrar em todas as casas do mundo, não tem como. Mas algumas ele vai ser para ser condenado, para ser apontado, para ser ridicularizado. Mas ele vai entrar em outras casas, como ele entrou na casa de Zaqueu e vai dizer hoje salvação na sua casa. Vai entrar. Jesus vai entrar em muitas casas e trazer a novidade de vida, de restauração. E em cada casa, em cada família que Jesus entrou, Ele trouxe novidade. E o mais lindo desse texto, de João 2, é que diz que todos que estavam ali, os discípulos creram nele, todos creram nele. Mas esse foi o primeiro milagre de Jesus. Primeiro. E eu fiquei me perguntando, por que o primeiro, Jesus? Por que num casamento? Por que no meio de uma família? Todos os milagres que Jesus, olha que extraordinário, todos os milagres que Jesus fez, para demonstrar o seu poder, que Ele era Filho de Deus, mas o principal, tudo tem um propósito. Cada milagre de Jesus tinha um propósito: restaurar a criação decaída. Por isso que Ele fez paralítico andar. Você não tinha mais condições de andar, estava perdido, agora você vai e anda. Ele deu visão aos cegos. Você era cego, perdido nesse mundo, não tinha condições de andar, agora você vai e anda. Agora você vai e anda. Jesus Ele ressuscitou mortos, para dizer: você estava morto em seus delitos e pecados, mas eu tenho o poder de restaurar a sua vida. O milagre de Jesus não foi para mostrar que Ele era milagreiro, como muitos fazem ali. Ele não era milagreiro, curandeiro. Ele quis restaurar a sua criação. E por que Ele fez o primeiro milagre numa família? Porque foi na primeira família que tudo deu errado. E Ele não poderia começar o seu ministério, Ele não poderia começar se manifestando como Deus verdadeiro e Salvador. Não haveria outro lugar se não fosse uma família. E Ele entrou naquela família, sinalizando: a partir daqui, depois entrou em mais 12, eu vou estar em todas as famílias. E o que Ele realizou em João 2 é o que Ele quer realizar em todas as famílias da terra. Ele quer trazer a alegria de volta, a alegria da salvação, a alegria por lá. E em nome de Jesus, Ele começou o seu ministério no seio da família. Ele ama a família, Ele ama a sua família. Talvez você olhe, fiquei pensando também, terminando. A Bíblia diz que nós, quando aceitamos Jesus, nós não somos mais órfãos. Aí você fale: mas eu não tenho uma família. Se você não casou ainda, você tem a família dos seus pais. Mas eu estou caminhando com a igreja, sou viúva. Quero que você entenda uma coisa: Deus te deu uma família da fé. Não despreze a família da fé. Porque se você hoje é uma pessoa que não tem um núcleo familiar, pai, marido, irmão, Deus te deu uma família de sangue de Cristo, que talvez você pode olhar e achar ela menor do que essa família. Digo que não. Aonde você estaria se você não tivesse essa família? Se Cristo não tivesse te resgatado? Não menospreze a família que Deus te deu. Valorize a família que Deus te deu, o tamanho da família que Deus te deu. Algumas estão crescendo aí, né? Outras vão crescer.
outras é essa aqui, é esse povo maravilhoso que Deus nos deu. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe grandemente a sua família, que Deus venha encher a sua casa de alegria, que Deus venha transformar a sua casa, que os teus celeiros, que os teus lagares se transbordem de óleo e de vinho. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Eu quero te agradecer, Pai, porque essa alegria que nós, posso dizer, tão facilmente hoje podemos transmitir, é porque ela está na nossa família. Obrigado, Senhor, porque ela está presente. Problemas tem, mas é a alegria que faz com que nós venhamos vencer todos os problemas no nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor é aquele que continua intervindo no seio da família. O Senhor é aquele que continua oportunizando e auxiliando as famílias da terra. Obrigado por cada bênção que o Senhor tem derramado. Obrigado porque o Senhor diz que realmente um novo tempo se inicia em nossas vidas e que nós vamos viver todo o bem do Senhor. Nós vamos viver a alegria aqui na terra, para alcançar a alegria ao te encontrar no novo céu, na nova terra. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse encontro, obrigado por cada família, obrigado por esta família que o Senhor nos concedeu, chamada Novo Tempo. Amém, amém.